Oi gente, bom dia. Hoje eu levantei, tomei meu cafezinho, terminei de tomar meu cafezinho, fui passar algumas roupas ali, inclusive nem terminei ainda, que eu precisei sair. E agora eu vim fazer meu almoço, estou aqui lavando uma loucinha, fazendo almoço, já lavando a louça. E me deu uma vontade de, acho que é meio que um testemunho de algo que me aconteceu. E eu quero compartilhar com vocês, eu senti de compartilhar isso com vocês. Eu fui afastada do trabalho em 2019 devido a problemas de saúde. Eu tive alguns problemas psicológicos, no caso depressão, e tenho fibromialgia e problemas na coluna. Então, por esse motivo, eu tive que ser afastada do trabalho porque eu não conseguia mais exercer minha função. Sou professora, trabalhava numa escola da rede privada da minha cidade e trabalhava com crianças muito pequenas, de 2, 3 anos, até na taxa de 3 anos e meio, até menos de 4 anos. Eu trabalhava com esse público de crianças. Então, o que acontece? Quando eu me afastei do trabalho, eu comecei a fazer tratamento psicológico e tal, e a psicóloga me orientou a fazer algo que eu gostasse de fazer, para me buscar, me entender e descobrir o que eu gostaria de fazer, o que eu gosto, algo diferente para poder manter minha mente ocupada. No começo do tratamento não foi fácil, tomei muitos medicamentos que me atrapalharam muito. Eu ficava a maioria das vezes só deitada. Meu esposo colocava até o colchão na sala para mim e eu ficava o dia todo deitada, da cama, desse colchão pro banheiro, do banheiro para esse colchão. Tinha dias que eu não me levantava nem para comer. Tinha que vir alguém, que a minha mãe vinha, às vezes 4 horas da tarde, para me ajudar mesmo a me levantar e sentar lá de fora para mim poder, só para estar me movimentando um pouco. Eu sofri muito nessa época, eu comecei tomando 11 tipos de medicamentos. Então não foi uma tarefa fácil, muito pelo contrário, foi muito difícil para mim. Muitos pensavam, chegaram até eu me falar, você precisa se ocupar e tal. Eu sei que eu sei que eu tenho que estar ocupada. Só que não é de você não consegue. A pessoa tem que entender que não é porque a gente não quer, é porque a gente não consegue. Infelizmente, essa é a realidade de uma pessoa que sofre com ansiedade, com depressão. Então, essa é a realidade. E a fibromialgia, gente, ela judia demais na gente. São dores muito intensas mesmo, que te limitam ao extremo. Então, eu resolvi, primeiramente, eu achei que as plantas resolveriam o meu problema. E no início resolveu, foi muito bom para mim. Eu comecei a mexer com a terra, plantar, colher, plantar flores, plantar plantas frutíferas, que eu já mostrei para vocês ali, inclusive os meus pimentões. No início eu tinha muito mais coisa. Eu plantei bastante coisa, plantei coentro, cebolinha, rúcula, pimentão, pepino, muita coisa. Eu tinha muita coisa ali no meu quintal. No quintal é só um pedacinho que tem ali de terra, mas que foi para mim uma terapia e tanto. Tudo bem. Na pandemia, eu me senti pior ainda. Então, eu comecei a assistir alguns vídeos no YouTube. E foi me despertando o interesse em gravar também. Mas eu não tinha coragem, eu tinha muito medo das críticas, dos comentários, do que poderiam comentar. E eu tinha o medo de afetar mais ainda a minha mente. Pensei, não vou mexer com isso não. Então, e aí, nessa época, eu comecei a ir com meu pai ao culto, lá na igreja que meu pai frequentava, que é aqui pertinho daqui de casa. Ele me convidou para ir com ele. Eu comecei a participar dos cultos. E cada dia mais me despertava a vontade de servir a Deus. Então eu resolvi que eu queria, de qualquer forma, me batizar. Então, eu quero. Então, assim, não era uma coisa que eu podia fazer. Por quê? Eu já vivia com meu esposo há 22 anos, mas nós não éramos
casado. No papel, oficialmente, nosso casamento não tinha sido oficializado. Em cartório, coisas que eu precisava para me batizar. Coisas que, então, então eu vivia em adultério, essa é a verdade, né? Porque para Deus quem mora, simplesmente mora junto sem casar, é adulto, está adulterando. Então a gente vivia juntos há 22 anos, mas não tínhamos oficializado nosso casamento. Meu esposo, em um belo dia, antes de tudo isso, me queria casar. A gente falou, vamos nos casar? E eu não quis na época. Eu falei, não, gente, não precisa, não tem necessidade disso. Pra quê? Vamos ficar do jeito que tá e tal. Beleza. Quando eu senti essa vontade, essa necessidade de me batizar e estar mais firme na fé, ele não quis. Ele me falou, não, quando eu quis, você não quis, então agora eu que não quero. Então vamos continuar do jeito que nós estamos, pra mim tá bom, pra você também na época. Falei, tudo bem. Quando foi, e esqueci dessa história de casamento. De vez em quando eu falava, vamos casar, eu quero batizar. Não, eu não quero. Tudo bem, eu tinha que respeitar, era um direito dele. Quando foi um dia, eu estava aqui em casa e o pastor me ligou, me mandou uma mensagem. Irmã Silvana, você não gostaria de se batizar? Era fim de ano, mês de dezembro. Você batiza e na Santa Ceia do dia 31 você se batiza no dia da Santa Ceia. Eu falei, tudo bem, pastor, eu vou falar com meu esposo. Falei com ele, ele não quis. Não, se recusou, eu falei, não, ele não quis, tal. Aí ele me falou, vamos orar, irmã, vamos orar, que Deus vai fazer a obra. Tudo bem, viu? Amém. Por isso. Então, gente, aí eu comecei, esqueci disso, então eu quis mais e mais gravar. Eu comecei a gravar e guardar só pra mim os arquivos. Comecei a levando isso na escola e tal, conversando, mostrando algumas coisas, o meu trajeto com ela, de casa até a escola. Mas nunca tinha coragem de começar. Fiz o meu canal, né? Abri o meu canal, mas nunca postei nada. Até então. Num belo dia, eu acordo às 3 da manhã e senti aquela vontade, aquela necessidade de levantar e orar. Fui orar. Então, levantei, orei e Deus, eu falo que foi uma visão, porque eu não estava dormindo, então não foi sonho. Eu fui orar e em oração Deus me tocou, que veio em mim, que era para mim, naquele momento, quando eu terminasse a minha oração, era para mim novamente falar com meu esposo a respeito do casamento. E na época em que o pastor falou comigo que eu não queria me batizar, ele me falou, irmã, se vocês quiserem se casar, a igreja paga o casamento. Então eu senti, falei, gente, por que não? É uma vontade, é um desejo do meu coração. Mas ele não quis, então eu tinha que respeitar. Eu tinha duas opções. Ou eu aceitava a decisão dele, ou eu me separava dele. E eu optei por buscar em Deus. Logicamente, porque tudo que se coloca nas mãos de Deus, Deus dá a solução. Então, tudo bem. Daí, fui buscando, e nessa madrugada Deus falou comigo. E eu terminei a minha oração e Deus me mostrou direitinho durante a oração, meu batismo. Inclusive, eu vou até depois deixar um pedacinho para vocês aí do dia do meu batismo, da forma que aconteceu. Eu vi daquela maneira, vi o pastor Valtinho e o irmão Manuel me batizando. Foram os que me batizaram, beleza. E eu falei com ele naquela manhã, terminei a minha oração e fui me deitar e falei com meu esposo. Eu quero casar. E eu estou decidida, eu quero me casar dessa vez. Se você não quiser, eu estou disposta a me separar de você para mim ter
um encontro com Deus, porque eu precisava, eu sentia aquela necessidade, eu sabia que só em Deus eu encontraria a paz que eu estava buscando. E eu não, só de falar para ele, vamos, eu preciso casar, eu quero me batizar, ele falou, tudo bem. Eu me levei aquele susto, né? Tudo bem. Pode dar entrada nos papéis que a gente se casa. Gente, parece que eu fui em outro mundo e voltei. Eu não acreditei. Eu falei, sério? Ele falou, sério. Eu falei, então deixa seus documentos em cima do armário, que quando eu me levantar eu já vou no cartório. Beleza, custei esperar, gente, o dia amanhecer para me mandar mensagem pro meu pastor. Pastor, eu contei o sonho para ele e perguntei para ele se a proposta de pagar o casamento não estaria de pé. Ele falou, claro, lógico que sim. Ele falou, da maneira que eu te falei, a gente vai fazer. E, gente, ele deixou, e eu duvidei que ele fosse deixar esses documentos aqui, né? Esperei ele ir pro trabalho, me levantei. Quando eu me levantei, os documentos estavam em cima do armário, da maneira que eu pedi a ele para deixar. Ele falou para mim, não, tudo bem, vamos nos casar, eu não posso te impedir de servir a Deus. Você quer servir a Deus? Eu não estou indo com você, mas eu não posso te impedir. A nossa salvação é individual. Eu falei, glória a Deus, né? Me levantei, já desci no cartório, já peguei a papelada que eu precisaria, já cuidei, já providenciei tudo. E foi uns 30 dias, mais ou menos, a gente a gente já se casou, já resolveu, já se casou, tudo certo. Então, eu já dei a entrada no meu batismo. Foram em menos de 60 dias eu já estava casada e batizada, para a honra e glória do Senhor Jesus. Então, o que acontece? Aí foi despertando mais ainda a minha vontade de gravar. Só que eu falei, eu não vou fazer nada na minha vida sem a direção de Deus. Já quebrei muito a minha cara fazendo coisas sem a direção de Deus. E fui orar. Falei, Senhor, eu preciso de uma confirmação. Se for da tua vontade que eu grave, o Senhor vai usar um servo do Senhor. De alguma maneira o Senhor vai falar comigo. Então, gente, o que aconteceu? Eu estava em uma live de um pastor que acho que ele é da Bahia, não sei se é da Bahia, se é do Maranhão, mas bem longe daqui. Eu entrei na live dele e do nada ele falou comigo, me chamou. Irmã, ele chamou, me mandou o convite, tal, solicitação, e eu aceitei. E ele falou pra mim assim, eu tenho um recado de Deus pra senhora, irmã. Amém, né? Então ele me falou, irmã, Deus colocou no seu coração um projeto que você não contou pra ninguém. Inclusive, você já tem arquivo guardado desse projeto que Deus te mandou, que Deus colocou no seu coração. Você já tem algo de Deus aí guardado. E Deus manda te falar que Ele não te quer trabalhando fora da sua casa. Ele quer você trabalhando dentro da sua casa, trabalhando pra você. E que para você colocar em prática o projeto que Ele colocou no seu coração. Eu falei, amém. Aquilo ali pra mim, como eu estou aqui agora, toda arrepiada, chorei muito, muito, muito mesmo. E ele falou pra mim, eu não quero que você me fale o que é o seu projeto, eu não precisa falar pra mim, Deus sabe. Ele só manda te falar, que é pra você pôr em prática, e que só ficará com você os verdadeiros nesse projeto. Você será muito criticada, mas você vai vencer. Gente, eu agarrei aquilo ali com unhas e dentes. Muitos me criticaram, muitos não aceitaram. Mas eu falei, eu precisava simplesmente da confirmação de Deus e da aceitação de Deus. E aqui estou eu. E vou lutar. Não está sendo fácil, não é fácil. Mas eu vou conseguir. Para a honra e glória do Senhor Jesus. Por que eu vou insistir nesse projeto? Porque eu tenho a certeza de que quem me deu ele não foi o homem, e sim Jesus Cristo. Então, gente, vamos buscar no Senhor primeiramente. Vamos entregar os nossos projetos nas mãos do Senhor. Porque só Ele é verdadeiro. O nosso amigo fiel e verdadeiro é só Jesus Cristo. Então, por quê? Então, eu acho que alguém precisa ouvir isso. Porque Deus não coloca nada no nosso coração em vão. Então, é isso. Fiquem todos com Deus. Um forte abraço. E até o próximo vídeo. Tchau.